Cenário Brasil, com Fernando Schiller. 9h14, hora do nosso papo com o cientista político Fernando Schiller, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nós ouvimos hoje aqui, Schiller, o líder do governo no Congresso Nacional, né, o senador Eduardo Gomes, disse que estão finalizando aí os detalhes para encaminhar a reforma tributária para o Congresso Nacional, né? Ele, como líder do governo, falou sobre alguns pontos aqui, disse que o presidente da República não quer aumento da carga tributária, mas pode vir um novo imposto aí com uma recomposição de tributos, né? Como que o governo vai fazer e depois o parlamento para convencer a população que esse novo tributo não vai gerar mais carga tributária, hein, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, nossos ouvintes? Eu diria que, olha, finalmente chegou, né, a semana que vem, porque a proposta do senador Márcio Bittar, a super PEC, essa PEC do Pacto Federativo, também agora virá junto com essa segunda etapa da reforma tributária, sempre foi prometida pelo governo. Nós vamos ter a novidade, segundo reza a informação, às 11 horas da manhã. Meu medo disso tudo, Pedro, primeiro, que venha uma proposta vaga de novo. Vaga, quer dizer, não se sabe bem o que é essa renda cidadã. Nós conversamos, discutimos muito, meses aqui sobre a Renda Brasil, não é? Também, primeira pergunta a gente tem que fazer, por que em uma semana muda de Renda Brasil para Renda Cidadã? Aquele dia o presidente Bolsonaro bateu na mesa, ficou brabo lá com o secretário Valderi, né, que havia furado, havia passado uma informação que não era consenso dentro do governo sobre como financiar a Renda Brasil. O presidente proibiu falar em Renda Brasil, agora virou Renda Cidadã. Mas o que exatamente muda, né? Vamos lá, o que se sabe até agora? O governo pretende ter algo na faixa de R$300, né, mas eu conversava com um técnico da área econômica agora no final da semana passada e me dizia que ninguém consegue chegar nesse número dentro do governo. Então, há uma tendência de que esse número seja menor, pelo menos no primeiro ano de implantação. O governo pretende integrar aí mais 6 milhões de pessoas, ou seja, chegar aí perto de 20 milhões de beneficiários. Hoje o Bolsa Família são um pouco mais de 14 milhões de beneficiários. Então você teria uma renda mais robusta, um custo aproximado aí de 60 bilhões ano, e aí você tem que ter a fonte do recurso. Historicamente, você faz uma renda mais ampla integrando programas sociais. Foi assim que foi feito o Bolsa Família. Então você, né, reúne outros benefícios sociais, agrega, gera maior eficiência, simplifica os processos, universaliza, né? Então esse é o movimento da transferência de renda. O que o governo quer fazer hoje é uma coisa diferente. Ele quer criar mais um benefício, ou seja, mantém todos os outros, salário família, seguro-defeso, abono salarial, e substitui apenas o Bolsa Família, não é? Isso significa mais despesa, não é? Aí começa, e como tem a PEC do teto, o governo obviamente não pode mexer na PEC do teto, não pode mexer, cá entre nós, vamos ser claros, porque senão desaba o edifício fiscal do país. A bolsa cai lá embaixo, quer dizer, a curva de juros sobe lá para cima, você vai ter uma desorganização, as expectativas em relação à economia brasileira desabam, aí nós vamos ter problema sério mesmo. Aí nós vamos ter perda de emprego pesada, né? Então o governo começa a buscar alternativas. Quer dizer, uma alternativa que possivelmente seja anunciada aí é a limitação em 2% da receita corrente líquida do pagamento de precatórios. Na minha visão, é um completo absurdo, né? Porque o precatório é uma determinação judicial, uma dívida do governo federal. Então isso cria mais insegurança jurídica para quem é credor do governo federal. Então eu não consigo ver esta lógica. A minha impressão, sabe qual é, Pedro e Thaís? É que o governo caiu na sedução da heterodoxia, o que é muito estranho, né, para o ministro Paulo Guedes, o ministro que veio da escola de Chicago, etc. Vou fazer só uma pergunta para o nosso ouvinte. O que o governo até agora, em um ano e meio, vamos dizer assim, fez em termos de reforma estrutural na máquina pública, né? A gente fala aqui do teto dos super salários, a gente fala aqui do gigantismo da máquina pública, a gente fala aqui das vinculações constitucionais, a gente fala aqui de privatizações importantes. O que foi feito nessa área? Você não tem nem perspectiva de que nada nesta direção seja feito. Então, quer dizer, o governo não corta na carne, vai criar mais um programa, não vai reunir os programas sociais, apostando nessa tese da desoneração. Olha, só para dar um dado, eu estudei um artigo que saiu pelo IPEA, inclusive um dos autores é o Adolfo Sachida, que é agora o secretário de
política econômica do governo, do Ministério da Economia, braço direito do Paulo Guedes, mostrou o seguinte: essa desoneração da folha de pagamentos que foi criada no governo Dilma, em 2012, né, ela não gerou empregos. Tem vários estudos acadêmicos sobre isso. É claro que nesse momento você retirar um benefício que foi dado para muitas empresas é um problema. Né? Eu vi o comentário da Thaís, eu concordo plenamente. Quer dizer, você, no meio da pandemia, no meio de uma crise como nós estamos vivendo, você retirar o benefício, é óbvio que é problemático. Mas os estudos acadêmicos mostram que no conjunto dos setores que foram desonerados, comparando com os setores que não foram desonerados, não houve uma criação substancial de emprego. Não houve diferença entre quem foi desonerado e quem foi desonerado. Foi feita essa comparação, há estudos acadêmicos bastante robustos sobre isso. Tá? Pelo contrário, nós tivemos uma explosão de desemprego por causa da irresponsabilidade fiscal. O que gera emprego é economia bem arrumada, tá? É as contas públicas bem arrumadas, o país com credibilidade, os juros se mantendo baixo, previsibilidade econômica. Quer dizer, essas criações heterodoxas, elas são bastante discutíveis. Para terminar meu ponto aqui, CPMF, olha, numa economia de juro baixo, né, onde você tem um crédito se expandindo, você colocar 0,2%, tem um estudo da Febraban, eu estava lendo, mostra o seguinte, que esse 0,2% não consegue financiar, não tem volume de recursos para financiar a desoneração da folha, pelo menos uma desoneração mais ampla, esses 120 bilhões que o governo quer arrecadar. Então a tendência é você ter, eventualmente, um aumento, uma proposta de aumento desse 0,2%, se calcula aí acima de 0,4%. E numa economia de juro baixo, se você põe 0,2%, 0,3%, 0,4%, você tem um impacto sobre a intermediação financeira. Então você tem um incentivo à informalização das relações, da verticalização dos procedimentos de pagamentos, enfim. Então é complicado. Ou seja, você retira dinheiro de toda a sociedade, você, né, complica, vamos dizer assim, a intermediação financeira, você põe um custo sobre crédito no país, né, para repassar esse recurso para empresas sem nenhuma garantia que isso vai redundar em criação real de emprego. Então, eu acho muito complicado, é um movimento heterodoxo, na minha visão, duvidoso do governo. Vamos ver o que vem por aí às 11 horas. Eu estava pensando aqui, né, Schiller, o que o governo até agora entregou de reforma administrativa. Pergunta que você fez para o nosso ouvinte. Toda a gestão começa dizendo que vai enxugar a máquina. Isso não é de hoje, né? Desde que o mundo é mundo aqui no nosso país. O governo Bolsonaro cortou ministérios. Então, de fato, fez com que o número de ministérios, de ministros, fosse menor. Não aqueles prometidos, acho que eram 15, né? Que se falava na campanha, um pouco mais do que isso. Agora, o que de fato isso traz de enxugamento de máquina? Porque você elimina a figura do ministro, mas toda a máquina do ministério que existia antes fica intocada, né, Schiller? Eu concordo totalmente. Não há maior mito. Aliás, tem muito mito no Brasil, né, Thaís? Mas vamos lá. Um dos maiores mitos do Brasil é esse negócio que diminuir ministério enxuga orçamento, enxuga despesa. É evidente que é melhor ter menos ministros por uma questão de gestão, uma questão, sei lá, de patrimonialismo Mas político. você não acha, por exemplo, que a sempre... pasta do planejamento faz falta? Porque se criou um mega Ministério da Economia, não é? Também com essa, vamos economizar e centralizar tudo em uma coisa. E talvez não haja ali a possibilidade de entrega que havia em outros momentos com uma gestão mais descentralizada. Olha, é possível, né? Eu digo, se você tem um ministério, a equipe do ministro Paulo Guedes é uma equipe muito competente. Quer dizer, ela, claro, teve baixas importantes aí, etc. Eu não acho ruim, em tese, Thaís, você ter uma unidade, digamos assim, de comando na área econômica. Não acho ruim. Eu acho que muitas vezes o país sofreu com a polêmica entre fazenda e planejamento. Então, em tese, eu não acho ruim essa unificação. Mas o ponto central, o que corta, de fato, despesa é a máquina pública. Lembra que eu não estou aqui entrando no mérito, tá? Mas lembra que o governo falava que ia eliminar as estatais que não eram produtivas, que eram... Eu me lembro da TV do Lula, se falava muito, da EBC, por exemplo. Não estou entrando no mérito se tem ou não tem que extinguir, mas o governo nunca mais falou sobre isso. Isso é apenas um exemplo. Não é? Privatização do sistema Eletrobras, Telebrás... Quer dizer, você não tem, são processos que se arrastam, você não vê a energia do governo sendo colocada nisso. O governo em algum momento falou, vamos privatizar 10 a 15 grandes empresas. Nunca deu nem o nome, né, Schiller?
Não tem nenhuma privatização direta de empresa mãe, empresa principal chamada, né, no governo Bolsonaro até agora, e nem perspectiva de que isso aconteça, nem perspectiva, não é? A reforma administrativa, cá entre nós, era um bom projeto, mas cá entre nós, para futuros servidores, não entrou nem na CCJ, não foi nem instalada a CCJ, nós estamos iniciando a campanha eleitoral agora no fim de semana, não tem mais clima para votar nada no Congresso esse ano. Então, quer dizer, tá difícil, tá arrastado esse processo no governo na relação com o Congresso, né? De qualquer maneira, eu acho que o presidente Bolsonaro tomou uma decisão. A decisão é renda cidadã, precisa de algo para substituir aí o auxílio emergencial, fez bem para a popularidade do presidente, então tem um motivo político para isso também. E tem esta crença, eu vou chamar aqui de crença do ministro Paulo Guedes, de uma nova CPMF, de um imposto sobre transação financeira. Muita gente acha, conversei com muita gente do mercado, economistas, que a nova CPMF é uma porta para novos impostos, não é? E o governo, numa situação de déficit fiscal como nós estamos vivendo, né, e não é só o governo federal, os estados, os municípios, olha, criar imposto é fácil. Agora, reduzir imposto do outro lado e fazer essa conta fechar para que dê 0 a 0, olha, vamos analisar, vamos observar aqui. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Schiller. Obrigada. Boa semana, abraço.